Oi, produção. Já estamos no ar? Excelente. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Cenário um pouco diferente daquilo que efetivamente a gente tá acostumado, né? Porque eu tô fora da office, mas a gente vai tocar. A gente vai fazer essa live dando continuidade a um bate-papo que a gente iniciou na última semana sobre liderança e equilíbrio, quando a gente falou com a doutora Cristiane sobre questões relacionadas à autoestima, né? De que forma a gente poderia lidar essa questão da autoestima mental. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente vai continuar essa perspectiva de liderança e equilíbrio, mas agora a partir do viés de que maneira uma boa alimentação, de que maneira um sono reparador, de que maneira atividades físicas e o cuidado específico com a saúde da mulher pode contribuir para que efetivamente você seja uma líder ou um líder ainda melhor, certo? A especialista que vai tratar com a gente sobre isso hoje é a doutora Gilcélia Barbieri, que eu vou chamar agora para a nossa conversa, porque efetivamente é ela que vai trazer todas essas respectivas informações, tá bom? Deixa eu pedir para a produção me ajudar aqui a colocar a doutora Gisele aqui na conversa, ok? A produção não está aqui, estou longe da produção, eu vou ter que fazer. Pois é, então vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue colocar a doutora Gisele. Bom dia. Me ouve? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A imagem deu uma travada, mas vamos lá. Me ouve? Deixa eu ver aqui. Tecnologia, eu costumo dizer, tecnologia é algo excepcional. Mas quando trava, mas aí não tem problema. Eu vou mais uma vez convidar o Dr. Gisele para participar desse nosso bate-papo sobre liderança e equilíbrio, tratando de questões mais específicas, como eu comentei, como, por exemplo, boa alimentação, atividade física, sono reparador, saúde da mulher, que forma. Oi, E agora tá me me ouve? ouvindo bem? Tô Perfeitamente. ouvindo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Prazer. Excelente. Prazer. Desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite para a gente discutir sobre um assunto que eu acredito que seja de extrema relevância para quem efetivamente está nos assistindo, mas que muitas vezes se deixa de tratar de algumas questões específicas ou são colocadas de lado e que eu acredito que são extremamente relevantes dentro desse processo de liderança, né? Isso, perfeito. E aí, então, desde já eu agradeço pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu acho que é uma temática super importante, que a gente precisa desmistificar algumas questões em relação, né, ao trabalho, mercado, mulher, né? A gente conquistou muitas coisas ao longo do tempo, mas a gente tem muita coisa para conquistar ainda enquanto mulheres. E um ponto muito importante é a gente ter consciência de tudo isso e lutar por isso, né? Perfeito. E a minha primeira pergunta, justamente dessa sua fala, vem a minha primeira pergunta. Quando a gente ouve falar em liderança, somente no meio empresarial, é muito comum a gente de imediato associar questões técnicas, né? Você tem que desenvolver uma boa oratória, ter um bom relacionamento interpessoal, ser um bom resolvedor de conflitos. E questões como essa que a senhora colocou, que a doutora colocou agora, como, por exemplo, boa alimentação, ter um sono reparador, tratar da saúde da mulher, atividade física, muitas vezes são questões, são colocadas de lado. Eu queria saber a sua opinião justamente em relação a isso. Qual a importância de se pensar nessas questões que eu listei agora e de que maneira elas podem contribuir para que efetivamente você tenha a formação de um líder mais completo? Isso, é perfeita essa pergunta. Eu acho que isso abrange não só a questão da mulher especificamente, mas a gente pode até jogar para a questão Isso, masculina. Acho que para qualquer indivíduo perfeito. no ambiente de trabalho, a gente precisa estar bem.
para exercer nosso papel de líder, para a gente conseguir planejar, montar estratégias, para a gente conseguir liderar uma equipe, a gente precisa estar bem psicologicamente, a gente Exato. precisa estar bem fisicamente. Então, se a gente não está bem psicologicamente, se a gente não está bem fisicamente, a gente também não consegue desempenhar nossa função em termos de profissional de forma adequada, Perfeito. né? E para Perfeito. isso, quando a gente pensa tanto na questão física quanto na questão emocional, a gente precisa ter um equilíbrio no nosso corpo. Para nosso corpo estar em equilíbrio, a gente precisa que todos os pilares eles estejam alinhados e funcionando de forma positiva. Então, a gente precisa, por exemplo, de uma boa alimentação, a gente precisa de alimentos que vão favorecer a nossa saúde, nosso equilíbrio físico, nosso equilíbrio emocional. Então, se a gente pudesse fazer um Exatamente. paralelo para todo mundo raciocinar um pouquinho, tá? Se a gente, por exemplo, num final de semana, que a gente vai comer uma feijoada, comer algo mais pesado, que a gente vai, a gente se sente também, a gente sente que a nossa digestibilidade, ela não está muito bem. Então, a gente fica com a sensação de estufamento, a gente fica com aquela Exato. sensação de que não fez a digestão de forma adequada. Às vezes, a gente pode até sentir algum incômodo, alguma dor. Então, imagina você ter uma alimentação rica em gordura saturada, rica às vezes em açúcar, rica em Isso. glúten, de difícil digestão, num almoço onde você está no ambiente de trabalho. Então, o resultado é que você Exatamente. vai estar desconfortável para exercer qualquer função que você tenha. Isso seja você ficar no Isso. escritório sentado o dia inteiro, ou seja você desenvolver alguma atividade que seja mais pesada, por exemplo. Você não vai estar bem. Né? Fora que esses alimentos especificamente, eles vão gerar processos inflamatórios no seu organismo e vão causar um desequilíbrio no seu corpo. E isso vai refletir também na sua produção de hormônios, de neurotransmissores. Isso vai influenciar na questão emocional, no seu raciocínio, na sua concentração, na sua memória. Perfeito. Então, a gente precisa fornecer alimentos e especificamente nutrientes que estão contidos nesses alimentos que vão favorecer os nossos processos biológicos e, consequentemente, vão auxiliar você na sua concentração, na sua memória, no seu raciocínio lógico, tá? Para você conseguir desempenhar de uma forma melhor todas as suas atividades. Aí, além da alimentação, a gente vem com a prática de exercício como algo que é extremamente positivo dentro desse contexto, né? Exatamente. Não só pela liberação de hormônios que estão associados a um bom desempenho que o exercício físico ele proporciona para a gente, mas até alguns autores, né, que trabalham muito essa questão de coach, de liderança, de desenvolvimento pessoal, Isso. pontuam a questão do exercício físico como algo para a gente melhorar até o nosso raciocínio, o nosso pensamento, Exatamente. né? E principalmente quando a gente pontua o exercício aeróbio dentro desse contexto, sendo algo muito positivo, ser realizado Isso. muitas vezes no início do dia, porque aumenta a nossa disposição, justamente pela liberação desses hormônios e desses neurotransmissores que fazem com que a gente esteja num maior momento de alerta, sendo algo muito positivo, né? E aí vem a questão do Exatamente. sono, que você pontuou, né? Fundamental, né? Eu, particularmente, se eu não durmo bem, eu não consigo render bem no outro dia. Né? Cada Isso. indivíduo, ele tem um quantitativo de horas de sono que é ideal para você. Uma média que os estudos Exatamente. falam são as 8 horas de sono, mas tem pessoas que precisam menos de 8 horas de sono e elas se encontram super bem para realizar suas atividades. A grande Exatamente. questão é o seguinte, né? O sono ele precisa ter aquela ação de reparação, né? A gente repara o estresse do dia a dia, a gente faz a limpeza, vamos dizer assim, do nosso organismo, do nosso corpo durante o processo Isso. que a gente está dormindo. Então pensa naquele dia estressante que você teve no seu trabalho, com um monte de coisas para realizar, né? Você teve picos de hormônios como cortisol que dão essa sensação de estresse, de agitação. Então a gente libera, a gente tem emoções às vezes ruins durante o dia, por exemplo, e até o próprio ambiente gera um monte de poluentes. O corpo vai fazer essa limpeza tudo no período noturno, enquanto a gente está dormindo. Isso.
tá? Então, consequentemente, esse sono ele precisa ter um certo período de tempo que vá trazer para você um bem-estar, onde você acorda no outro dia sem aquela sensação de cansaço, sem aquela sensação de exaustão, de que você não dormiu nada. Então, não importa necessariamente a quantidade de horas, mas importa a qualidade desse sono. E aí, um ponto muito importante dentro dessa questão do sono é justamente o nosso ciclo circadiano, né? Nós, seres humanos, nós somos seres diurnos. Com a questão da globalização, com a energia, né? Por exemplo, isso possibilitou a gente mudar nosso ritmo e nossa escala de trabalho, muitas vezes, e a gente Isso. acabar indo dormir muito tarde trabalhando, por exemplo, ou mesmo algumas pessoas elas acabam tendo uma inversão, né? Elas trabalham durante o período da noite e elas dormem durante o Exatamente. período do dia. Mas o corpo da gente não foi feito para isso. O corpo da gente, ele foi feito para a gente dormir à noite. Todo esse processo de reparo que eu falei para vocês, ele é feito durante o período noturno. Então, se a gente Perfeito. até muitas vezes dorme muito tarde, ou a gente não dorme bem, consequentemente isso vai impactar em toda uma secreção hormonal Isso. inadequada e alterar a funcionalidade desses hormônios. E isso vai fazer com que você esteja cansado, fadigado, às vezes seus hormônios não estão funcionando bem, então você não consegue refletir Isso. isso também no trabalho, porque isso gera uma bagunça hormonal que a sensação que você tem é de cansaço ao longo do dia. Então, como é que uma pessoa Exatamente. cansada ao longo do dia ela consegue desempenhar suas funções profissionais também de forma adequada? Então, é extremamente importante, né, a gente alinhar tudo isso: sono, alimentação, exercício físico, uma Isso. boa ingestão de água ao longo do dia, Isso. né, fundamental também a hidratação para que o corpo ele funcione bem e você consiga, por exemplo, dar o melhor de si também nesse Perfeito. campo profissional. Então, a gente precisa estar bem, o corpo da gente precisa estar bem, a nossa mente precisa estar bem para que profissionalmente a gente consiga exercer nossas funções. Exatamente. Não sei se vocês perceberam a dica, ou as dicas de ouro que a doutora Juscelia trouxe para a gente, né? Muitas vezes a gente se apega. A gente está falando de uma geração que já tem essas questões de saúde mais bem estabelecidas, digamos assim. Ou seja, entende que fazer atividade física é algo positivo, que comer bem é algo positivo, a ingesta de água é algo positivo, porém muitas vezes não consegue linkar com essa questão profissional, né? Ou seja, Isso, não a gente entende se que o deixa muito de profissional lado. também é exatamente. E a doutora colocou algo que é muito importante: se a máquina, digamos assim, se nós não estivermos bem no sentido de desempenhar as nossas respectivas funções, você pode ter uma técnica impressionante, você pode ter a Isso. formação que for, mas efetivamente não vai funcionar, porque a sua máquina não consegue entregar o melhor daquilo que efetivamente você pode entregar. Mas aí me Isso. leva à segunda pergunta, desculpa, pode falar. Não, não, eu só ia pontuar que é justamente isso. Até no início você pode até estar muito bem, desempenhando tudo da Isso, melhor forma possível, porque o seu organismo ainda não entrou num processo de exaustão. Mas chega uma hora que exatamente, se você não cuida do seu corpo e não cuida de você, essa conta ela perfeito, chega. E aí, quando ela exatamente. chega, muitas vezes você vai ter que parar, você vai Isso, estar obrigado a parar. fazer, Porque não tem mais. Você não funciona bem, seu corpo não funciona bem, você não consegue se raciocinar, se concentrar, desempenhar isso, suas funções. E um ponto muito importante, né? Quando a gente está num papel de líder, a gente está lidando com pessoas. A gente está exatamente, gerenciando pessoas. Imagina isso, você estressado, com mau humor. Às vezes, o mínimo que acontece dentro do ambiente de trabalho, você se torna já está, explosivo exatamente, desnecessariamente e você não consegue fazer a gestão das suas emoções dentro do ambiente de trabalho. isso, Então, você precisa estar muito bem para você desempenhar suas funções e para você também conseguir lidar da melhor forma com as outras pessoas e com os conflitos que vão aparecendo no decorrer do ambiente de trabalho, que é super normal, isso. né? E pontuando que é uma das melhores formas de você liderar é através do exemplo, né? Então, se efetivamente você realizar essas práticas e, por consequência, exercer uma liderança assertiva, automaticamente todos os seus liderados, ou as pessoas que lhe seguem, vão replicar aqueles comportamentos que você tem como líder. Mas aí me leva à segunda pergunta. Lá no início, a senhora apontou muito interessante que a relação da mulher com o mercado de trabalho, de alguma forma, vem evoluindo, né?
Ou seja, a gente está revendo algumas questões, implantando outras questões, mas especificamente, ao meu ver, ainda tem muito a melhorar, né? Já que assuntos, por exemplo, como a questão da menstruação, a questão da TPM, a questão da própria gravidez e dos cuidados com a saúde da mulher, ainda são tabus em vários locais e isso acaba trazendo uma desvantagem competitiva para a mulher frente ao homem dentro dessa relação do mercado de trabalho. Na tua visão, de que maneira a mulher pode transformar esse cenário e de que maneira ele ser mudado, né? Ele pode ser alterado? Não necessariamente com a ação da mulher, mas de que maneira o foco a mulher teria que contribuir ou pode contribuir para que isso mude ainda mais? Acho que o primeiro ponto é a gente se empoderar em termos de informação, né? A gente Perfeito. conhecer o nosso corpo, a gente entender os processos que acontecem no nosso corpo, para que a gente também consiga, no ambiente em que a gente se encontra, né, pontuar essas questões para que isso seja naturalizado. Um ponto muito importante Perfeito. é que, né, gestação, menstruação, quando a gente olha para tempos atrás, né, falar sobre menstruação, né, era um tabu. Eu lembro que quando eu menstruei pela primeira vez, ou nos primeiros anos da minha vida, eu sentia vergonha de comprar um absorvente, de ir no mercado, de ir numa farmácia, né? A gente, na escola, por exemplo, em um ambiente, a gente pegava um absorvente, colocava numa bolsa, colocava no bolso da calça, para poder trocar um absorvente, porque a gente tinha vergonha, porque a menstruação Isso, era como algo vergonhoso para a mulher. exatamente. Sentir cólica, por exemplo, para a gente é algo desconfortável e para a mulher a menstruação ela sempre foi colocada como algo ruim. Então, menstruar é algo Isso. ruim, menstruar é algo vergonhoso, né? Para muitas mulheres. Então, o primeiro ponto é a gente desmistificar isso. A mulher ela precisa entender que menstruação é fisiológico, é natural, não é vergonhoso e que é um sinal vital para a mulher. Então, assim como um batimento cardíaco, assim como uma respiração, a menstruação é um dos sinais vitais. Se você não Perfeito. menstrua, se você não menstrua, ou se está acontecendo alguma coisa em relação a você sentir dor excessiva, por exemplo, num período menstrual, isso é indicativo de que seu corpo ele não está bem, de que existe uma desarmonia no seu corpo que precisa ser corrigida. Então, para nós mulheres, a menstruação, né, o ciclo hormonal é algo fundamental para dar sinais para a gente, mulher, de que existe alguma coisa errada. Então, Perfeito. é algo particular meu. Cada mulher tem a sua opinião, tem a sua condição. A questão é que ela precisa ser informada. Então, eu não sou a favor de bloquear uma menstruação. Isso mesmo que seja para um método contraceptivo, porque existem outras formas de método contraceptivo. Justamente por isso, porque por ela ser um sinal vital, ela vai me dar informações sobre o meu corpo e como o meu corpo se encontra. Então, se Isso. minha menstruação ela tinha um funcionamento em termos de dias, em termos de fluxo, né? Por exemplo, em termos de ausência ou presença de dor, é, é um formato. Se esse formato ele está se alterando, significa que existe algo no meu corpo que está em desequilíbrio e, consequentemente, Perfeito. precisa ser corrigido. Então, é algo fisiológico, é da nossa natureza, é importante para o nosso corpo fazer esse ciclo hormonal que a menstruação ela possibilita. Né? E aí, se você sabe o Exatamente. quanto a menstruação é importante para você, se você sabe que se você tem alguma condição ginecológica que lhe causa dor, desconforto, mas existe tratamento que vai além de um bloqueio menstrual, né? Você se torna mais seguro de tomar uma decisão em relação a bloquear uma Perfeito. menstruação ou não bloquear uma menstruação, que é o que a gente não observava, né? A cultura antiga, né? A medicina mais tradicional, mais antiga, então colocava a menstruação como algo que era incapacitante da mulher desempenhar as suas funções. Isso. Não é só a questão Perfeito. do filho, né? Não é só a questão de eu não quero ter filho, eu não quero ser mãe nesse momento, eu vou bloquear. Mas se eu tinha uma acne, eu tratava com anticoncepcional. Se eu tinha um cisto no ovário, eu tratava com anticoncepcional. Se eu tinha cólica, eu tratava com anticoncepcional. Então, tudo era o anticoncepcional. E tudo era bloquear. E a gente acabou desconhecendo o nosso próprio corpo por anos. Muitas meninas que eu atendo,
que fazem a utilização por anos, elas não conhecem muitas vezes mais o corpo delas. Elas não sabem como é o ciclo delas mais. Elas não, mulher, ela tem uma secreção vaginal. Muitas delas desconhecem como é essa secreção vaginal. Elas não sabem identificar quando ela está ovulando, quando ela não está ovulando. Então, consequentemente, eu acho que a principal questão é a mulher ser informada do que é o corpo dela, do que é um ciclo menstrual, o que é fisiológico, o que não é fisiológico, para a partir disso, a partir do momento que ela tem conhecimento sobre a informação, ela consegue tomar decisões melhores e ela consegue fazer com que as outras pessoas, elas também entendam que é algo fisiológico para a gente. E elas vão poder encarar de uma forma melhor o ciclo menstrual, encarar de uma forma melhor também as alterações que implicam e, consequentemente, conscientizar as pessoas que estão ao redor dela, né, sobre gestação, sobre menstruação, né? O fato da gente ser mulher não nos incapacita a desempenhar qualquer função em relação a um homem. Obviamente que quando a gente olha para a questão de força, em alguns campos de trabalho, o homem ele tem uma musculatura muito maior do que a mulher, né? Então, se a gente for pensar em trabalhos que pesados, o homem vai conseguir desempenhar muitas vezes de uma forma melhor essas atividades. Mas intelectualmente, né, o fato da gente estar gestante, o fato da gente ter cólica, o fato da gente menstruar, não incapacita a gente para realizar nenhum tipo de atividade. Agora, muitas vezes, algumas meninas, elas têm algumas doenças ginecológicas que fazem com que elas tenham uma dor excessiva. E aí, no período menstrual ou em algum momento específico, elas acabam sentindo uma dor muito grande. E isso, sim, muitas vezes incapacita elas de executar as atividades dela. Mas o que acontece também é que muitas vezes é colocado como frescura. E, na verdade, não é frescura, tá? É uma dor, de fato, muito incapacitante. Só que, infelizmente, por causa do próprio sistema, vamos dizer assim, em termos de medicina, muitas mulheres levam muitos anos para diagnosticar, às vezes, uma doença ginecológica e poder tratar de forma eficiente. Então, o primeiro ponto é quem está ao redor, seja homem ou seja mulher, e aquela menina, ela sofre com dores nesse período, isso precisa ser encarado como algo que não é frescura, que precisa de acolhimento, e que precisa de, muitas vezes, um tratamento. E outro ponto muito importante, tá? A gente, mulher, diferente de homem, somos cíclicas. Nossos hormônios, eles ciclam ao longo do mês. Então, isso significa que o nosso humor, nossa criatividade, ela muda durante o mês. Nossa capacidade de realização do trabalho, ela muda em torno do mês. Isso também não quer dizer que a gente é um ser incapaz, né? Que a gente não consegue desempenhar nossas funções. Mas a gente precisa entender que a gente precisa se acolher também nesse momento. Então, nesses momentos, muitas vezes, quando a gente está menstruada, né, a gente está perdendo sangue. A gente está perdendo ferro. Ferro, se a gente pensar, uma pessoa com baixo ferro, né, um baixo conteúdo de ferro, se a gente pegar uma pessoa com anemia, ela é uma pessoa que ela vai estar desempenhando as atividades dela de uma forma, às vezes, mais lenta, vai estar com concentração não tão boa. E tá tudo certo no período menstrual. A gente às vezes se sente mais cansada, mais fadigada, a gente não precisa estar 100% na nossa proatividade, porque ninguém, nenhum homem é 100% proativo o tempo inteiro do mês. Então, nesse momento, a gente precisa entender que a gente pode desacelerar um pouquinho. Vai ter momentos do mês que a gente vai estar com a proatividade muito grande. Então, a gente dá o melhor de si, mas nesse momento a gente entender, se acolher, olhar para a gente também e não se cobrar demais. O problema é que mulher, ela quer dar 100% em tudo. Mulher quer dar 100% no trabalho, mulher quer dar 100% em casa, mulher quer dar 100% com os filhos, com o marido. E quando a gente não dá 100%, a gente acaba se culpando e se sentindo mal por isso. Só que não precisa ser dessa forma, né? O homem, ele não dá 100%. Então, por que a gente tem que se cobrar para dar 100% em todos os campos da nossa vida? Não. Se a gente fizer 80%, se a gente fizer 70%, a gente já está fazendo muita coisa. Porque muitas vezes, a gente, né, quando a gente olha para a mulher, a gente precisa falar isso. A sociedade, ela vem mudando? Vem. Mas ainda assim, a sobrecarga maior, ela vem da mulher. Muitas vezes não é porque
quando a gente olha uma mãe e um pai, muitas vezes não é porque o pai ele não ajuda, muitas vezes não é porque o pai ele não é o melhor pai possível, mas às vezes é porque o próprio filho, ele demanda, o vínculo mãe-filho, ele é muito grande. Me colocando como Isso. exemplo. Ontem eu cheguei em casa junto com meu esposo no mesmo horário, depois de ter trabalhado o dia inteiro. A gente chegou às 7 horas da noite. Eu fui dar o jantar da minha filha. Então, quando meu esposo saiu do banho, ele terminou o jantar, eu pedi para ele dar o jantar dela. Ela não aceitou. Ela não queria que ele desse o jantar. Então, eu tive que voltar para dar o jantar da minha, para finalizar e dar o jantar da minha filha, porque ela ficou esperando eu terminar o meu banho para poder dar o jantar dela. Então, a gente tem uma sobrecarga maior. Então, consequentemente, se a gente fica se culpando e se cobrando o tempo inteiro, isso também é algo que reflete no nosso emocional e faz com que a gente também não consiga desempenhar essa nossa função de forma melhor em todos os campos da nossa vida, inclusive no trabalho. Então, a gente precisa também de se acolher um pouquinho e desacelerar um pouquinho, que é muito importante. Mulher não precisa dar 100% em todos os campos da vida dela. Perfeito. Dentro da sua fala, acredito que a gente possa especificar 3 conceitos para mudar, ou seja, para contribuir de alguma forma com essa mudança. Primeiro, não tratar mais esses temas como mitos, né? A gente tem Isso. que conversar abertamente sobre eles. Eu chamo até a atenção que o pessoal disse, Diego, você vai fazer a live sobre saúde da mulher? Sim, porque eu não posso conversar com uma profissional sobre a saúde da mulher. Necessariamente tem que ser uma mulher? Não, ou seja, é tratar abertamente, tem a perspectiva de mito, né, para que efetivamente seja entendido e se busque soluções para se resolver essas questões. O segundo conceito é cultura, né? E cultura que tem que ser mudada. A gente ainda tem um choque de gerações que coexistem, né? E aí, dentro daquilo que eu tinha mencionado lá atrás, no início, você tem gerações que viveram essa realidade que a doutora descreveu, ou seja, que via isso como uma menstruação, como, por exemplo, a questão de capacidade da decorrente da menstruação, dos tabus de se conversar sobre esses determinados assuntos, mas, em contrapartida, a gente já tem gerações mais atualizadas, mais para frente, que efetivamente tratam e discutem esse assunto de maneira muito aberta, muito tranquila, sempre buscando uma solução melhor. Então, é um segundo ponto, é a mudança de cultura. Não acontece de imediato. A gente sabe que mudar uma cultura é algo lento e gradual, mas que tem que ser iniciado. Ou seja, situações como essa, contextos como esse, tem que ser feito para que efetivamente a gente contribua nesse processo de Sim. mudança cultural. E terceiro, a questão do conhecimento, né? O conhecimento que vai permitir o autoconhecimento por parte da mulher em relação à questão do seu corpo, e por consequência ela vai ter uma propriedade maior para discutir sobre aquilo, né? E levar o conhecimento para as pessoas que estão ao seu redor, ao seu entorno, no sentido de que eles entendam melhor o que efetivamente está acontecendo e, por consequência, não julguem e se contribuam para que aquele cenário mude mais rápido e da melhor maneira possível. Mas essa questão do conhecimento me leva à terceira pergunta. Quem acompanha nas redes sociais, especificamente no seu perfil do Instagram, percebe que ele tem como norteador conhecimento. Ou seja, tudo que a senhora posta, tudo que a senhora publica, que traz, são informações para que a mulher ela possa ter cada vez mais esse autoconhecimento sobre o seu corpo e, por consequência, as pessoas que estão à sua volta também possam entender e contribuir da melhor forma. Tratando especificamente disso que está acontecendo ao nosso redor, né? E aí eu falo de família, eu falo de escola, eu falo do governo, ou seja, eu falo de maneira mais ampla. De que maneira essas instituições que eu acabei de citar aqui podem contribuir efetivamente para que a gente tenha um cenário no futuro dessa relação de trabalho, por exemplo, mais pautada no respeito e no profissionalismo e a gente não ficar discutindo questões menores como essa que a gente está batendo agora quanto a tabus ou algo do tipo. É como você pontuou, né? A questão do conhecimento. Eu sempre coloco muito no meu perfil que o conhecimento ele é libertador, porque a gente, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente consegue conversar com o outro, passar informações e a gente consegue lutar por qualquer causa que seja. Então, conhecimento ele é fundamental. Então, primeiro, a mulher ela precisa buscar conhecimento, né? Ela precisa, quando ela está na frente de um profissional, eu sempre pontuo isso. A gente não tem que pegar tudo que um profissional fala pra gente e tomar como verdade absoluta. A gente precisa questionar. Então, por que alguém me passa um remédio X ou me passa uma conduta X, eu aceito, vou para casa e faço isso.
Não, eu tenho que questionar, mas por que eu vou tomar esse remédio? Por que eu vou fazer essa técnica, né? Como é que ele Perfeito. funciona? Isso é extremamente importante. Então, a gente tem que acabar com essa história de assimilar tudo, pega tudo, faz, replica igual a todo mundo e não entende o porquê do que você está fazendo aquilo, né? Eu Perfeito. acho que é preciso falar de saúde da mulher dentro das escolas, é preciso falar de saúde da mulher dentro do ambiente de trabalho. Isso seja através de palestras, com profissionais que trabalhem com saúde da mulher, né? Frente a explicar. Isso seja palestras para falar de menstruação, para falar de gestação, para falar, por exemplo, de doenças ginecológicas como a endometriose. Uma das doenças ginecológicas que mais acomete a mulher e que incapacita ela no trabalho é justamente a endometriose. Porque causa uma dor muito excessiva nessas mulheres e às vezes incapacita ela de executar algum tipo de atividade. Então precisa ser conversado sobre isso dentro desses ambientes, né? E consequentemente, a partir do momento que é conversado isso dentro desses ambientes, as pessoas começam a entender melhor, né? E começam a atuar e a enxergar essa questão de uma forma melhor também. Então, acho que é muito importante, né, a discussão sobre saúde dentro da mulher, dentro dos vários campos, que a gente não vê. Né? A gente tem visto uma conversa muito grande nas redes sociais, por exemplo, principalmente com essa questão de que ultimamente as famosas estão vindo e colocando, né? Ah, eu tenho doença X, eu tenho doença Y, passei vários anos para diagnosticar. Então, a gente está vendo uma discussão muito grande nas mídias. Mas a gente não tem essa discussão, por exemplo, dentro da escola, especificamente, Isso. né? Para explicar de uma forma melhor para as meninas, para os meninos sobre isso. A gente não tem uma discussão sobre isso, pelo menos dentro do ambiente de trabalho. Eu também não vejo muitas vezes uma discussão sobre a questão da saúde da mulher. Às vezes a gente vê uma discussão falando muito sobre a questão da alimentação, de uma alimentação saudável, da importância do exercício Isso. físico, mas dessas questões especificamente a gente não observa. E aí trazer essa discussão para esses ambientes, eu acho que é muito importante para a mulher ela ter conhecimento, né? Muitas vezes quando a gente pega, por exemplo, pacientes mesmo que vêm às vezes de uma renda mais baixa, que vem do interior, que vem com condutas médicas, às vezes muito antigas, né, protocolos de tratamento bastante antigos, elas não entendem o corpo delas direito. Elas acham que sentir Exatamente. cólica é normal. Eu falo para todo mundo, não é fisiológico. Sentir cólica é sinal de que existe alguma coisa errada no seu corpo, que precisa de tratamento. Então, não é normal sentir cólica. Então, muitas das meninas escutaram desde a primeira menstruação delas que a cólica era algo doloroso, que menstruação era algo doloroso. E, na verdade, não é. Existe alguma coisa errada no Isso. seu corpo que está fazendo você sentir dor e você precisa entender e você precisa tratar isso. Perfeito. E dentro dessa questão da discussão, a gente vê um movimento por parte das pessoas, dentro daquela questão das gerações que a gente tem, Sim, que a gente estava discutindo, por exemplo, a disponibilização por parte do governo de absorventes para as sim. meninas que faltavam aula em virtude dessa questão da menstruação, que tinham vergonha, que não Isso. gostavam de E de não discutir. ter mesmo acesso, né? Um próprio Isso, absorvente. exatamente, a Muitas vezes questão elas não financeira tinham também. acesso. Então, a gente tem a questão da pobreza menstrual. Muitas vezes elas não tinham acesso. Então, a gente observa. Hoje, Exatamente. nos consultórios médicos, por exemplo, a gente já vê um kitzinho de higiene com absorvente para a mulher dentro do consultório. Coisas que a gente não via antigamente. Nas escolas, em alguns lugares públicos, a gente tem essa questão também, mas era uma coisa que não era totalmente, como eu falei, era totalmente vergonhoso para a gente a questão da Exatamente. menstruação. Tinha a questão, né, que muitas vezes acontece, e é fisiológico, dependendo do fluxo menstrual que tiver, às vezes vaza, às vezes mancha a roupa, né? Então a gente fica Isso. totalmente desconfortável, inibida, causa um desconforto muito grande. Mas é justamente porque é colocado pra gente como alguma coisa vergonhosa e não como algo É fisiológico, né? isso. Às vezes eu Exatamente. lembro, eu lembro de já ter lido que muitas vezes a mulher, quando menstruava antigamente, a mãe, por exemplo, a menina, deixava ela ficar a semana da menstruação em casa. Não só Isso. justamente por ser algo
ser algo desconfortável, ser algo vergonhoso. Então, elas ficavam uma semana em casa como se fosse sinal de doença, por exemplo. Na verdade, não é. Mas é um processo de desconstrução, né? A gente, enquanto mãe, hoje eu preciso levar essa informação para minha filha, né, de uma forma diferente do que me foi passado, né? E preciso também passar essa informação, porque eu também tenho um filho, para o meu filho, para ele entender também, né? Porque as duas vertentes, elas são importantes. Não só minha filha precisa entender o que é uma menstruação, o que é não sentir dor, mas o meu filho também, para ele acolher uma amiga, para ele acolher uma namorada, a esposa dele, enxergar eles de uma forma diferente, né? Exatamente. Então fica claro nesse bate-papo que a gente está tendo até então que conhecimento é a chave do negócio. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação, quanto mais dados você tiver sobre o seu corpo, você vai ter um autoconhecimento maior e, por consequência, vai contribuir de maneira transformadora nesse processo de mudança que a gente já percebe que está acontecendo, mas de maneira ainda muito lenta, gradual, já que a gente está falando dentro da perspectiva de cultura. Doutora Gisele, a palavra que resume o nosso encontro é gratidão. Eu agradeço pela disponibilidade do seu tempo, por todo o conteúdo e informação que a senhora trouxe para a gente aqui nessa live. Então, gratidão. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom trazer não só a parte científica propriamente dita, mas essa questão, essa discussão, ela também é muito importante, né? Para que a gente reafirme sempre a questão da importância da gente entender o nosso corpo, né? E de se acolher enquanto mulher também. Perfeito. Então, muito obrigado. Estamos à disposição e até a próxima. Logo, até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.